Pronto. Agora sim. Iniciada a gravação. Dia 4 de fevereiro, egrégora gratitude, vibração conduzida por Davidson Bareia e o bate-papo conduzido por Catiúcia Garcia Vilela. É isso, né? Não errei, não. Então tá bom. Obrigado, Davidson. Eu que agradeço. Boa noite, queridos amigos, irmãos de ideal. Sinto-me honrado por mais essa oportunidade de poder conduzir essa vibração de amor e cura dessa noite. Se você quiser, pode pôr a música, Renato, por favor. Meus amigos, por primeiro, quero dizer que a meditação e a oração continuamente praticada nos oferecem uma força interior muito grande e trazem luz à nossa vida. Deixemos entrar em nosso coração essa luz que vem do alto, que assim como a luz do sol nos aquece e dá vida. Cada raio traz consigo uma mensagem de esperança, fé e amor. Ilumina cada pedacinho de nós mesmos. Invade a todos os órgãos do nosso corpo. Chega a nosso coração. Desta forma, purifica nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, bem como nossas ações. O brilho dessa luz ilumina todo o nosso interior. É o que nos move na jornada de nosso autoconhecimento. Alimenta a nossa centelha divina. Nos dá sentido de que o conhecimento de nós mesmos e dá atenção plena ao que estamos sentindo neste momento, fazendo e pensando. Nos traz a oportunidade de fazer nossas escolhas o mais consciente possível, bem como nos dá a direção da forma como queremos sentir nosso caminho. Nossas ações são decorrência de nossos pensamentos e nossos sentimentos. Se estes são bons e positivos, as ações também o serão. Pensamentos iluminados resultam em palavras que curam e atos que constroem. Essa luz interior pode transformar pensamentos negativos em positivos, palavras duras em suaves e ações egoístas em altruístas. Acolher essa luz não significa que não teremos dias difíceis, dias sem a serem superados, ou dores a serem vividas, mas com a certeza nos ajuda a atravessar toda e qualquer situação difícil que se apresente em nossa vida. Assim, com esta luz, nos tornamos veículo de condução e transmissão, propiciando a cura aos nossos irmãos enfermos, bem como aqueles que necessitam de ajuda. Neste momento, peço que sigamos serenando nossos pensamentos. Fiquemos confortáveis em nossos lugares. Nos uniremos em um só pensamento de cura, de boas energias, de boas vibrações. A vibração se faz pelo pensamento, pela oração e pela intenção. Que nesse momento iniciamos nossa meditação, buscando a nossa luz interior e a tranquilidade que se instala. Sente-se de forma confortável. Comece a respirar de forma vagarosa e repetidamente. Quem quiser, pode fechar os olhos. Posicione-se com a coluna ereta e deixe essa energia nos conduzir. Agora mentalize um faixo de luz que começa a entrar no seu chakra coronário, no topo da sua cabeça. Este faixo de luz violeta vai adentrando e iluminando todo o seu ser. A cada respiração, essa luz vai preenchendo todo o nosso corpo, até nos encontrarmos envoltos por ela.
Nesse momento, uma paz sublime toma todo o nosso ser. Essa energia fantástica energiza também nossos pensamentos, que a partir desse momento passamos a sentir uma força enorme dentro de nós e sentimos que está formada a conexão com nossa essência divina. A energia flui através do alto, transpassa nosso corpo físico e é canalizada por nós. É uma energia de cura, de transmutação, que começa a girar à sua volta e a cada movimento circular vai se expandindo e vai limpando cada molécula, bem como todas as partículas de nosso corpo físico e de nosso espírito. Esta energia curativa vai se ampliando para nosso entorno, cada vez mais forte. Amplia-se para nossa cidade, para nosso estado, para nosso país e, por fim, para o mundo todo, chegando a cada pessoa que necessita desse auxílio e, posteriormente, retorna a nós mesmos, nos fortalecendo para que continuemos a trilhar o caminho do bem. Que nossas mentes e nossos corações, agora unidos como um, sejam banhados pela energia que emana dessa luz divina e se infiltre nos lares, harmonize e equilibre os sentimentos das pessoas e tudo mais que está desalinhado, tornando as pessoas mais fraternas, mais justas, mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que esta luz, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem, seja em uma cela de prisão, um leito de hospital, seja por enfermidades físicas, espirituais, morais, e alivie a carga que carregam, dando esperança a quem se encontra em desalento. Assim, nesse momento, passarei a leitura dos nomes dos irmãos que constam em nossa lista. Agora, após proceder à leitura dos nomes, passo a dizer que faça com que todo aquele que chamam pelo Criador o encontrem em suas súplicas. Que estas energias que nesse momento emanam do alto e que fluem através de seu instrumento que somos nós, atinjam as crianças, aos adolescentes, aos adultos, aos idosos, assim como os animais e toda a vida que se encontra no seio desse planeta, recebendo o necessário para a sua própria vida e evolução, para a sua própria cura. Que a natureza possa ser amparada para que se refaça e se regenere, se recompondo dos danos causados pela ação do homem. E que o homem reconheça essa mãe generosa que é a terra, que tudo nos dá para a nossa subsistência. Queremos agora pedir ao Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor, da paz, pedimos para que olhe para quem necessita. Olhe ainda por nossos governantes, para que vejam o povo de uma forma mais humana, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Por fim, agradecemos por mais essa oportunidade de, reunidos em um só pensamento, estarmos vibrando pela vida. Gratos que somos pela presença constante do bem de nossa centelha divina, que nos guie em nossas mentes e em nossos corações. Neste momento, retornemos de forma suave, movimentando os pés, as mãos, abrindo os olhos vagarosamente e tendo a certeza que fomos instrumentos de canalização de energias benéficas para tudo e todos que necessitam. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade de poder fazer parte desta egrégora. E gratidão a todos os presentes que contribuíram para o fortalecimento dessa maravilhosa energia de cura. Gratidão a todos.
Renato, tá Tá, sem som. tá sem, o seu microfone tá fechado, Renato. Perdão. Te pedi a gentileza de fazer o agradecimento ao Davidson em nome do grupo. Com certeza. Davidson, primeiro, obrigado aí pela sua vibração, pela sua existência, pelo dia de domingo que passamos juntos, que foi maravilhoso, por trazer essa energia para todos nós e para todas as pessoas que estão na lista, além de todo o nosso universo, os nossos governantes e a todos que necessitam de palavras, de poder, de humanização, de sinceridade, de verdade, de justiça e de harmonia, principalmente interior, através da energia que você trouxe, todos os nossos chakras, para que a gente tenha um mundo melhor. E aproveitando, gostaria de estender, se me permite, um pouco mais da sua vibração, porque hoje nós temos algo bastante relevante que aconteceu dentro do nosso grupo e que essa energia toda que você trouxe, que nós canalizemos não só aos nossos irmãos necessitados que estão na lista, mas principalmente ao nosso grande irmão Renato e à nossa grande irmã Inês, que estão passando por esse momento de luto, e que precisa muita luz para eles e tanto para a irmã da Inês para fazer essa passagem. Então eu vou pedir um minuto de silêncio a todos nós e que a gente canalize toda essa vibração maravilhosa, Davis, que você trouxe também a esses nossos dois irmãos que sempre estão Com aqui conosco. certeza. Gratidão, amigo Davidson. Muito obrigado aí, em nome da Egrégora Gratitude. Gratidão. Sua Eu que energia agradeço a todos. chegou a todos nós. Obrigado. E Renato e Inês, aqui vai nosso carinho para vocês, com muito amor aí. Meus sentimentos, Renato, Inês e a todos da família. Obrigado, Davidson. Davidson, obrigado, Denis, obrigado, Cláudia. Davidson, eu pediria para você recepcionar a Catiúcia, dar as boas-vindas para ela e passar a palavra para ela, por favor. Boa noite, Catiúcia. É um prazer tê-la aqui na nossa egrégora. Você que é doutor em Direito, fazer em Saúde Integral, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso, muito gostoso, e que você seja muito bem-vinda em nossa egrégora aqui, tá? Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço por essa linda vibração, foi sentida em cada célula do corpo. Muito obrigada por tua sensibilidade. Eu Gratidão. agradeço a esse convite belo que sempre vem dessa egrégora incrível, ao querido Renato, a Inês, meus sentimentos sinceros. Que essa luz toda que foi irradiada e ressonou aqui chegue aos corações necessitados, esse desdobramento do espaço-tempo ainda nos deixa confusos e doloridos, né? E é natural que assim seja.
Então, quem fez esse desdobrar-se, que esteja banhado dessa luz linda que aqui se apresentou. Muito obrigada, queridos, pelo aconchego e pela acolhida. Eu vou Gratidão. trazer aqui um pouquinho, não sei se eu já posso trazer, Renato. Sim, sim, Eu por preparei favor. algumas coisinhas só para organizar o pensamento, né? Senão a gente já fica para organizar o raciocínio. Aí eu trouxe uns Você, slides. você Eu não precisa sei se eu que já eu te posso coloque colocar como aqui. o host? Deixa eu te colocar, então. Hum, Deixa eu ver se eu. Não, você ainda não está. Deixa eu... Não, ainda Ah, não. é que você está como escola ser incomum, né? Prontinho. Obrigada. Acho que está aparecendo, né? Opa, Tá deixa sim, eu só Catiúcia. organizar. Tá, Tá, tá compartilhado. ok. Que bom estarmos juntos e nesse instante tão delicado, né, e tão sutil, pessoal do Renato, da Inês, eu rendo graças por esse instante bendito e que possamos de alguma maneira contribuir beneficamente com esse instante. Esse tema é um tema que fala alto ao meu coração e em verdade é um ponto de vista, faz parte da nossa pesquisa, das nossas vivências. Eu falo que nós somos um laboratório, né? Então eu sinto que o que eu trago aqui é um ponto de vista, e sim, relativo, mas que pode ser algo interessante, que possa nos preencher. O mais importante não é a teoria em si, mas o que ela ressalta, o que ela inspira, ou o que ela ativa em nós. Talvez seja o ponto mais interessante, seja isso, né? Aí eu trago essa espiritualidade transcendente no corpo, é tempo de ser templo, que é um tema que a gente traz como um ponto alto dentro da escola, dentro do método Ser em Comum, dentro das introvisões, dos nossos cursos. É uma chave mestra para nós e talvez seja a missão da escola trabalhar e se aprofundar cada vez mais nessa espiritualidade no corpo. Então, eu trago aqui alguns pontos, eu vou compartilhar algumas perspectivas. Claro, eu quero muito que vocês possam também compartilhar comigo o ponto de vista de vocês, para a gente trocar ideias aqui. Acredito que vai haver essa oportunidade, né, no desfecho ou do momento que vocês quiserem. Aqui um olhar, eu tenho como um fundamento bibliográfico o Lelou, né, Jean-Yves Lelou, eu gosto muito dos livros do Jean-Yves Lelou, então é um das literaturas que a gente usa muito dentro da escola. E aqui eu retirei essa passagem do Corpo e seus Símbolos, né, de autoria de Lelou. Não existe senão um só templo no universo e é o corpo do homem. Curvar-se diante do homem é um ato de reverência diante desta revelação da carne. Tocamos o céu quando colocamos nossas mãos num corpo humano. É interessante essa perspectiva. Nós quedamos a um olhar de coisas, de coisificação. Isso é muito sério, isso é muito grave. Quando nos coisificamos, né, quando nos passamos a ver como pedaços de carne, houve um autoconceito aí muito adulterado, e esse autoconceito mexeu com a nossa natureza. Nós somos aquilo que acreditamos, nós somos aquilo que concebemos, em verdade. Então, o corpo passou a ser um objeto, e a partir disso, violações se fizeram, adoecimentos se fizeram. Eu falo que isso é uma queda da consciência, uma queda considerável da consciência, e deixar de nos ver como templos gerou um estado adoecido, inclusive gerou um estado mórbido no sentido da nossa inércia. Se eu sou uma coisa, eu não posso fazer nada por mim, não tenho poder, não tenho capacidades, não tenho tecnologias, então eu espero que alguém faça, que alguma cápsula faça, que algum médico faça, que algum curador, né, que alguém faça, porque eu sou só uma coisa. E é interessante isso, porque isso muda tudo.
Então, essa perspectiva do corpo como coisa mexeu profundamente no nosso estado de consciência e nossa biologia, consequentemente. Aqui eu trago um pensar, aqui uma perspectiva, não é a consciência que precisa se adaptar ao corpo doente. Eu coloco doente entre aspas, porque também isso é um outro tema, talvez para um outro instante, né? O que é doença em verdade, né? O que significa isso, se não uma concepção, né? É o corpo que responde quando a consciência retorna ao templo. É interessante esse ponto de vista. Dentro da escola, a gente trabalha muito com a introvisão, que é adentrar ao inconsciente biológico com consciência, com bons olhos, e aí se faz uma psicoplasticidade. Os olhos que veem fazem e realizam essa ativação plástica e moldável em nossas células. Então, quando eu passo a me sentir templo, quando eu passo a me conceber como um santuário, eu gero bioquimicamente uma alteração. Isso hoje a neurociência traz para a gente de maneira belíssima, mas nós podemos até além disso. Então, um autoconceito e uma autoimagem, ela gera um estado transcendente. E não só em mim, eu costumo dizer que nós somos interbiológicos, nós não somos separados. Então, esse fato da unicidade, da consciência unitiva, nos torna ainda mais responsáveis pela maneira como olhamos para o outro, como enxergamos, como vemos, como concebemos, porque há uma ressonância e uma interferência é, é, involuntária. Então, mesmo não sabendo, nós estamos interferindo, porque somos interbiológicos. Trazer essa janelinha para cá. O homem é o seu próprio livro de estudo, basta ir virando as páginas até encontrar o autor. O corpo é o inconsciente visível, essa frase é conhecida por Reich, é o nosso texto mais concreto, nossa mensagem mais primordial, e é também o templo onde outros corpos mais sutis se abrigam. É interessantíssima essa perspectiva também, porque quando nós separamos espírito e matéria, nós geramos realmente um estado de queda, né, nesse psicotrauma original da separatividade. Então, nós passamos a visualizar o corpo, a matéria, o concreto e o sutil separados, né? Mas, em verdade, tudo se intercala, se entrelaça, se emaranha, se atravessa, né? Porque não existe essa separatividade. Então, matéria é espírito, espírito é matéria, e tudo se faz em unicidade, tudo coexiste. Então, os meus corpos são atravessados por corpos mais sutis. Então, quando eu estou numa visualização, num sentir profundo de um introver, de um ver a partir de dentro, com bons olhos, eu estou gerando um estado de transmutação, uma alquimia em diversas camadas do invisível, a partir do visível. E é interessante isso. Então, o simples fato de ver já deflagra um novo processo biológico. E talvez essa simplicidade nos assuste, porque nós nos tornamos cegos, guiando cegos, né? E nós passamos a usar a tecnologia da imaginação para destrutividade, para autodestrutividade, regidas pelo medo, pelo desespero e pela descrença. Isso também é um fator de queda, porque a dimensão imaginal é o que temos de mais poderoso, é o que temos de mais efetivo e de mais útil nessa psicoplasticidade. Então, quando passamos a olhar para cada órgão, para cada célula, para cada ponto do nosso corpo com bons olhos, nós geramos um novo estado de ser. Isso é espiritualidade no corpo. Isso é gerar um estado de sublimidade, de sublimação no corpo. E muitas vezes a gente considera que o que vem de fora pode fazer isso, né? E eu costumo dizer que há uma coexistência, o que eu me alimento, como me alimento, o que eu trago até mim. E isso vale para o alimento material, isso vale para o intelectual, isso vale para o emocional. Só que há uma autofabricação, né? A vida se autofabrica. Então, nessa autofabricação, há uma regência, que é uma consciência, que é um nível de consciência.
E é muito interessante nos perguntar quem me rege, qual é a consciência que neste instante está regendo o meu mundo atômico, meu mundo biológico. E aí a gente pode desdobrar isso em muitas teorias das quais eu amo, né? Nós recentemente fizemos um workshop chamado Perdão no Corpo, e ali foi muito profundo, gerar um estado de perdão no corpo, porque em verdade o corpo é o último que perdoa, né? Tudo fica ali, tudo fica marcado, tudo fica impresso nesse microcosmos. Então, eu posso até dizer que perdoei, que está tudo bem, que já não existe mais nada, mas o corpo dói, o corpo se contrai, o corpo repuxa, o corpo se adensa, se tensiona, e ali há um conflito impresso. E ele é um bom mensageiro, né? E nada passa despercebido por ele. Então, tudo que se faz realmente verdadeiro, tudo que é palpável, se faz no corpo, precisa ser feito no corpo. Eu falo que é uma espiritualidade encarnada, né? Eu encarno isso, não só falo disso. Eu vivo isso, sentindo como está agora, nesse instante, o meu corpo, né? O que ele está sentindo, o que ele está querendo, como ele está se mostrando para mim. E isso é templo, né? Isso é considerá-lo e devolver a ele a condição de sagrado. Eu não quero ficar muito extensa aqui, então eu quero ajuda aí do Renato para esse time aí, para esse tempo, tá? Porque talvez eu não consiga mostrar tudo que trouxe, mas que a gente possa só é, formular uma ideia e aí conversar a respeito, né? O É, corpo não é algo. Oi, eu te Renato? sugiro que você deixe fluir, não se preocupe com o tempo, vai deixando Tá, fluir. eu te agradeço. Muito obrigada. O corpo como templo vivo. O corpo não é algo que tem espiritualidade, ele é o lugar da encarnação do espírito. Cada sistema corporal é um espaço simbólico e funcional. O intestino. Aqui eu trago uma perspectiva e eu vou dizer o porquê que eu trouxe especialmente essa definição. Hoje à tarde eu estava fazendo um café lá em casa e um lanche para as crianças e um café para o meu esposo, tal. E me veio os vendilhões, a expulsão dos vendilhões do templo. Eu funciono assim, minha cabeça ela é. E aí eu falei, caramba, é incrível essa. A gente faz a decodificação do Evangelho, né? Tem um curso a respeito desses mistérios da decodificação. E naquele momento me veio assim, quais são as células do nosso corpo que se autorregeneram em 3 dias? Porque me vinha a expulsão dos vendilhões e a reconstrução do templo em 3 dias. Enfim, aí surgiu isso aqui para hoje, que veio desse insight de hoje à tarde. Aí eu cheguei mais cedo aqui na clínica enfim, para sintetizar algo. E é interessante porque as células do nosso corpo que possibilitam uma autorregeneração neste espaço cronológico, né, de 3 dias, ou neste espaço simbólico, são as células digestivas e do intestino. Eu achei interessantíssimo essa perspectiva e essa simbologia que eu trouxe algo para a gente refletir juntos, né? Então, cada sistema do corpo ele tem uma representatividade, uma funcionalidade espiritual, né? Então, o intestino assimila, né? Aí tem o estômago, que é a digestão da experiência, o sangue, que é o portador do eu. Eu coloquei Rudolf Steiner aqui, porque nós temos um estudo dentro da escola, que foi feito um retiro recentemente, que se chama O Significado Oculto do Sangue, que é uma literatura de Rudolf Steiner, que traz o sangue como um órgão do espírito, né? Então, é muito interessante a perspectiva da corrente sanguínea, do fluxo sanguíneo, como um órgão sensorial e espiritual, que imprime, insere e se recorda de tudo que foi, de tudo que é. E é mais interessante ainda porque a epigenética traz essa perspectiva também, mas Rudolf Steiner trouxe isso há mais tempo, trazendo que a partir do momento em que o Cristo se fez presença na dimensão da qual nós estamos vibrando, nós tivemos uma transfusão sanguínea. Nós passamos a vibrar em um outro nível sanguíneo. E aí nos foi possível lembrar com mais lucidez quem somos em verdade,
e para que aqui estamos a partir deste órgão espiritual que é o sangue. O sistema nervoso, guardião da segurança, e o coração, centro de coerência. Talvez dê tempo de a gente falar um pouquinho disso. Aí aqui eu trouxe a perspectiva do templo, né? Somos o templo. Jesus não falava de pedras, ele falava do corpo consciência. O templo é o corpo biológico, o campo psíquico, o espaço sutil onde a vida habita. Quando Catiúcia, ele expulsa os... Oi? temos duas pessoas que levantaram as mãos. Eu vou te interromper porque, de repente, o que eles querem Pode falar com trazer. você é sobre o que você estava dizendo, Claro, tá? claro. Primeiro foi o Denis e a Cláudia. E, Denis, o teu som está um pouquinho baixo, viu? Se você conseguir falar um pouco mais próximo do microfone, pode falar com a Catiúcia você agora. Deixei mais próximo assim, melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá bom. Boa noite, Catiúcia, novamente. O que me vem assim, dentro do que você está trazendo, e na hora me veio uma reflexão. Inclusive, o Renato iniciou falando sobre a questão das pessoas com deficiência, né? E aí, o que me veio é assim, qual que é essa linha tênue da espiritualidade quando a gente fala de um corpo onde a fisiologia é totalmente diferente da nossa, onde a mente é totalmente diferente da nossa. E veja, eu estou falando totalmente diferente no funcionamento, né? Não de que seja ruim ou melhor. Estou falando no funcionamento, na própria fisiologia dela. E aí fala de corrente sanguínea, tudo a forma como isso é feito no corpo dessa pessoa é diferente do da nossa. Então, dentro da literatura, a percepção que eu tenho muitas vezes, e eu sou apaixonado por essa literatura que você está trazendo, tá? Só para deixar claro, e outras ainda mais quando fala de espiritualidade, mas a percepção que eu tenho é como uma literatura de um corpo como o nosso. E pessoas que têm essa funcionalidade de maneira não de um coletivo, vamos dizer assim, eu não consigo visualizar esse funcionamento, essa questão da espiritualidade em si. Porque assim, ó, veja, eu estou refletindo aqui, por isso que pode ser que eu não estou meio que vagando na ideia, porque é para trazer mesmo, para refletir como você trouxe. Existem vários artistas, existem autistas, existem esquizofrênicos, onde existem pessoas que têm uma mente tão sensível. Quando você fala dessa materialidade, muitas pessoas são extremamente literais, a grande maioria, muito material, porque é o que vive, é o concreto. Não consegue acabar rompendo essa questão da abstração, né? da nossa mente abstrata. Essas pessoas, elas já são o contrário. Elas têm uma sensibilidade muito maior. Elas conseguem romper e acabam não se encaixando muitas vezes nesse mundo onde nós vivemos. E aí eu queria ouvir de você, dentro dessa funcionalidade biológica que você está trazendo aqui, como seria essa questão do desenvolvimento da espiritualidade ou a espiritualidade em pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade. Tá, vamos lá. Deixa eu captar a tua pergunta. A gente parte de um princípio de que essa diversidade citada por ti vem do paradoxo nosso, é isso? Desse corpo que é visto como um corpo
comum, um corpo normal de funcionamento? Sim, sim. Então, é um tema bem delicado, porque acessa esse nível cartesiano, né? Mas existem corpos que vibram nessa dimensão que não são dessa dimensão. Existem mentes que estão se expressando nessa dimensão que não são dessa dimensão. Existem consciências que se mostram em corpos diversificados nessa dimensão, mas que eles já estão vibrantes em uma outra dimensão. E talvez a gente chame isso de deficiência. São capacidades diferenciadas. O funcionamento deles é um funcionamento atípico para o nosso paradoxo mecanicista, mas isso não os faz deficientes. É interessante isso, eu comungo do teu olhar, eu entendi tua pergunta, mas o nosso paradigma, ele sempre parte deste lugar do cartesiano. Quando você faz um exame de sangue, quem disse que estes são os padrões corretos? Você me entende? Faz sentido? Sim, sim. É bem interessante mesmo tudo isso que está trazendo, porque é justamente no ponto que, assim, a percepção em si da literatura é para este corpo. Porque muitas vezes, quando é falado sobre, não é citado de uma maneira Sim, mais ampla. Entende que eu estou querendo, o sim, que eu eu estou querendo? entendo, mas a gente não existe um paradoxo de falar de espiritualidade no corpo, no sentido, o que seria um corpo rígido? Talvez essa pergunta seja muito interessante para todos nós refletirmos. O que é um corpo saudável? Qual é o paradoxo de um corpo saudável? Eu já tive muitos diagnósticos, nenhum me impressionou. Diagnósticos que me impossibilitavam de certas coisas, como parir, ter filhos, por exemplo. Então, até onde vai isso? Até onde vai esse paradigma cartesiano? Será que isso não é uma impressão morfogenética que a gente se enquadra a ela? Nós estamos nos adaptando a um paradoxo, mas de onde ele veio? De onde ele surgiu? Onde ele começou? Quando você leva alguém para fazer um exame de sangue e ali eles falam: olha, o teu colesterol está alto. Alto de qual paradoxo? De qual paradigma? Ele tem TDAH. De qual paradoxo? De paradigma você me diz isso? Eu conheço crianças com capacidades diferenciadas, incríveis, de uma sensibilidade, como você mesmo falou, dignas de reverência e de ouvi-las um dia inteiro, e elas estão diagnosticadas e medicadas. E aqui eu não estou colocando por terra e jogando tudo isso ao léu e ao vento, não. Mas eu estou trazendo um questionamento para livres pensadores. Quem foi que fez esses códigos? Quem foi que criou esses códigos de doença? Dizendo que isso é uma doença. Quando a gente fala de espiritualidade no corpo, a gente não está falando de um paradoxo de corpo, a gente está falando de uma encarnação. Nós somos essa manifestação do divino, independentemente da aparência deste corpo. Ali está o espírito, independentemente de como esse corpo se mostra. Então, eu questiono muito os padrões mecanicistas, os respeito e reverencio, porque eu já estive em uma UTI e rendo graças por todos que cuidaram de mim ali, para poder estar aqui falando com vocês. Mas o paradoxo que nós criamos partiu de um ponto de vista. Mas quem somos nós se nós somos atravessados por tantas dimensões sensitivas, sensíveis e conscienciais? Nós somos múltiplas consciências no mesmo corpo. Então, quando eu olho
para alguém que ali está sobre uma regência rotulada ou diagnosticada, quem realmente está ali habitando esse templo? Ele está me vendo de qual dimensão da consciência? Talvez ele esteja me vendo da terceira dimensão. Talvez ele esteja me vendo já de uma quinta dimensão. E eu, no meu limite, na minha limitação, o vejo na terceira e faço dele um rótulo. E trago para ele um rótulo porque ele é diferente de mim. Eu não sei quem ele é, eu não entendo o funcionamento do corpo dele. E eu quero que ele se adapte ao que é funcional no meu corpo. Talvez a medicina esteja passando por um processo de profunda revisão. E a espiritualidade, nesse ponto, ela é extremamente essencial. Porque ela está trazendo que existem outros mundos, outros corpos, outras biologias, outras fisiologias. Rudolf Steiner é um estudioso da fisiologia oculta. Existem livros que trabalham os deuses atômicos, que é uma fisiologia oculta, que é uma yoga transcendental. Quem disse que o nosso corpo, sendo assim como ele é o corpo paradoxal? Ok, nós nos consideramos saudáveis, nós nos consideramos corpos que sim têm uma liberdade de caminhar por aqui e rendemos graças a isso. Mas talvez se nós começarmos a olhar para estes outros corpos que se diferem dos nossos como um funcionamento diversificado, com uma outra dimensão da consciência, talvez a gente vai conseguir cuidar deles melhor. Não inserindo aquilo que cabe ou que serve para esse funcionamento desse corpo. Uma medicação que funciona em mim não pode não funcionar em você. E às vezes uma mesma medicação para um mesmo caso, um mesmo diagnóstico, um mesmo prognóstico, não tem um princípio ativo, um princípio benéfico, um resultado bom em um, e no outro, com o mesmo diagnóstico, o mesmo prognóstico tem. O que diferencia eles? A consciência. A consciência que recepciona isso. É como se nós tivéssemos pego uma cartilha e falado assim, todo mundo tem que seguir o que está aqui, ó. Quem não está seguindo essa linha não é saudável, não é normal. E a gente está colocando todos nessa mesma régua. E isso é bem doloroso. E nós estamos perdendo a oportunidade de aprender com consciências que já estão vibrando em outros níveis, porque nós não conseguimos nos comunicar a não ser pela fala, por exemplo. Se nós conseguíssemos desatrofiar nosso órgão telepático, nós estaremos ouvindo essas crianças que não conseguem se comunicar pela fala, mas se comunicam de outras maneiras e de maneira muito eficaz. Espiritualidade no corpo é desatrofiar os nossos órgãos sensitivos, é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver para aquilo que é incomum. E muitas vezes eu falo disso para públicos diferentes e é interessante porque cada um, claro, recepciona de uma maneira, mas talvez o que nós estejamos aqui trazendo seja uma maneira de ver. Como que eu vejo quem está ali? Eu falo muito nos tratamentos espirituais do Instituto Kalel, quando chega alguém que vem pedir tratamento, geralmente é ele que oferta o tratamento. Eu falo, hoje nós vamos receber tratamento de quem aqui veio pedir, porque que ser é esse que veio pedir com essa envergadura toda espiritual? Mas está ali com limites da terceira dimensão. Mas numa irradiação de luz que de chegar perto gera uma emoção e uma comoção. E se nós pudéssemos, talvez, ler essa medicina que está ali posta de outra maneira, talvez se nós conseguíssemos sutilizar mais o nosso corpo, nós conseguiríamos ler, ver, sentir e tratar dessas consciências de uma maneira mais efetiva, mais compassiva e talvez com muito mais amor. Mas a gente quer enfiar a goela abaixo a nossa fisiologia, a nossa medicação, a nossa medicina, que é super recente. A nossa medicina, ela tem aí, que um século e pouco.
Então, nós estamos resgatando algo, porque isso aqui que eu estou trazendo não é inédito, isso aqui é muito antigo. Só que a gente foi passando por essa amnésia espiritual e agora nós nos cristalizamos numa única maneira de ser e de estar. E estes corpos que estão de maneira diferenciada, quem são esses corpos? De onde vêm essas consciências? Às vezes você enxerga, eu acabei de ver aqui um olhar, acho que é da Júlia, né? Que olhar é esse? Que olhos são esses? Meu Deus do céu, me emocionou os olhinhos dela. Então, o que que a gente está vendo de verdade? Cegos guiando cegos. E enquanto nós, e aí é um ponto de vista, óbvio que é um ponto de vista, enquanto nós não alcançarmos um outro nível consciencial no corpo, nós vamos continuar maltratando o corpo, como se ele precisasse realmente de fragmentação. E aí criam-se inúmeras especialidades e a integralidade do ser se perde mais uma vez. Aí eu passo a cuidar do dedinho do pé, mas a questão está lá na ponta da cabeça. É interessante, mas eu vejo que nós estamos com um paradigma cartesiano muito bem enraizado e nós precisamos desinformar isso. Perfeito. Concordo plenamente com você nessa questão. E ainda bem que existem seres e escolas como a sua que faz essa interpretação. Porque quando você lê um livro onde, por exemplo, aqui, ó, e aqui entra algo belíssimo que a ciência moderna sem saber confirmou. As células do epitélio intestinal e gástrico se renovam em cerca de 3 dias. Quando você só lê isso, ou lê isso no livro, é como se fosse só o meu corpo. O corpo da Júlia, por exemplo, não funciona dessa maneira. Então, a literatura em si, essa é a minha impressão, tá? É isso que eu estou trazendo aqui para você. Então, tendo seres como você que faz esse movimento dessa interpretação, que traz essa espiritualidade, que traz essa expansão de consciência para as pessoas entenderem do que está sendo tratado, é diferenciado. Mas, infelizmente, isso ainda é para poucos, porque muitos também leem o Evangelho de maneira literal, não utiliza simbolicamente e não vê o Evangelho dentro de você funcionando. Quando começa a enxergar o Evangelho dentro de você funcionando, aí sim ele está vivo. Até então, só serão estrofes, só serão palavras difíceis ainda de serem lidas e que as pessoas vão deixar de lado. Então, eu acho que a literatura nesse sentido deveria ser, enfim, foi essa impressão assim, de maneira de como isso é entregue. Né? O mundo é muito material, ele tem esse mecanismo, tem tudo isso por uma falta de expansão de consciência, que isso aí é muita coisa para a gente conversar, que vem de antes e do porquê não quer que todas as pessoas tenham acesso até a espiritualidade. Essa é a minha visão, assim. É, Obrigado. obrigada eu te agradeço. E eu sinto assim, ó, Denis, eu sinto que se nós somos interbiológicos, se nós somos um, né, como a gente traz aí numa perspectiva dessa consciência unitiva, estes corpos que se mostram para nós também dessa maneira que nos chama a atenção, que tem essa diversidade, essa capacidade diferenciada, também são integrantes nossos, também nos integram. E ao mesmo tempo, eu falo que nós somos, nós interferimos involuntariamente em tudo e em todos, né? Então, se eu começo se eu começo a mergulhar em mim sobre essa perspectiva, sobre este olhar da espiritualidade no corpo, eu também estou gerando uma ressonância em outros corpos. E, ao mesmo tempo, eu tô recepcionando estes corpos. Né? Quando eu cito aqui, peço, né,
essa permissão, né? Eu citei a Júlia porque me chamou muita atenção os olhos dela. Quem é este ser, essa consciência que brilha, né? A serviço de uma consciência nossa que ainda se faz julgadora. Catiúcia, Então, eu sinto que. só te lembrar que tem mais duas pessoas na fila, tá? Ah, tá, podem falar. É que eu não estou vendo. Tá, então, Tá fechadinho aqui. Podem falar, por favor. Andréia, por favor, é a sua vez, então. Boa noite a todos. Boa noite, Catiúcia. Boa noite. É um prazer estar aqui, uma satisfação. E, na realidade, não é uma pergunta, eu só queria pegar o gancho desse bate-papo, que eu acho tão pertinente, para colocar o seguinte, né? Que muitas vezes, quando a gente está buscando a questão da evolução espiritual, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho de olhar para o corpo. E a gente esquece que o nosso corpo ele é o nosso templo aqui na Terra, porque se nós estamos nessa dimensão, não tem como a gente ser só energia, né? Uhum, E aí o que que acontece? A gente não, é, a gente acaba colocando, ouvindo coisas, né, densas, consumindo coisas que vão afetar o nosso corpo, consequentemente, né, a nossa parte, toda a parte fisiológica, toda a parte emocional, ou então a gente deixa que as coisas somatizam as nossas energias, o nosso mental somatiza no nosso físico, e a gente não liga para essa parte que é tão importante. E a gente acaba esquecendo que para caminhar aqui a gente precisa estar, a gente é um ser integrado. A gente não é só a parte evolução espiritual, alma, a gente também é o corpo. Então, isso aqui é muito sagrado, né? Ou então também tem a vertente de a gente estar muito só focado na questão do corpo, na questão de ter que ter aquele corpo perfeito, de não pode ter nada fora do lugar. Então a gente está muito nos extremos, nas duas pontas, né? Ou eu estou muito focado na luz, ou eu estou muito focado aqui no corpo, esquece do meio termo. E quando a gente vai trabalhando isso, eu acho que vai tirando os véus, a gente vai aprendendo também que a nossa mente, ela vai trazendo o equilíbrio no nosso corpo e a gente consegue ter um corpo mais saudável, né? Com as nossas escolhas, se elas são mais saudáveis no geral, do que eu vou consumir, do que eu vou ouvir, né? Das pessoas que eu vou conviver. Então a gente cria uma harmonia. E aí a nossa mente, ela acaba tomando conta do nosso corpo, né? De uma maneira que ele possa ficar mais saudável e ele possa nos conduzir aqui com mais leveza, porque também eu acho que a gente não tem que pensar que a gente está aqui para sofrer, para adoecer, para perecer. Não, a gente pode estar aqui de uma maneira leve, levar essa existência de uma maneira leve e de uma maneira em paz, corpo, mente e espírito. E eu achei esse assunto muito pertinente para a gente trazer essa reflexão, né? Não só olhar para o lado espiritual ou só para o lado material, mas deixar tudo integrado, porque um necessita do outro enquanto a gente estiver aqui. E a gente tem que fazer o quê? O caminho do meio, né? sim, sim. E talvez esse caminho do meio seja realmente essa inter-relação de que corpo é mente, né? Que não existe essa separatividade. Então, há um intercâmbio sublime, imediato com aquilo que sinto, uma ressonância imediata com aquilo que vejo. Os meus órgãos são vibrações, sim, são vibrações que atraem imediatamente esse marginal e colapsa no fígado, e colapsa no estômago, colapsa no intestino. Por quê? Porque são órgãos vivos, são consciências vívidas. Quando nós passamos a olhar os órgãos como consciências, nós passamos a nos contemplar nesse estado devocional, né, de sacralidade. Esses órgãos são conscientes, são conscientes.
e eles emitem sons, né? E eles falam. Nós é que nos tornamos surdos e cegos. Quando a gente fala da introvisão, que eu chamo de automedicina, é quando eu entro aqui simplesmente sem, não há nada extraordinário, mas eu adentro aqui e eu vou ao meu estômago. Quando eu vou ali ao meu estômago e eu sinto um estado orante em meu estômago, eu estou gerando uma nova bioquímica e eu estou gerando uma transcendência nas células que são conscientes do estômago, eu posso estar gerando um perdão imediato, eu posso estar gerando uma autorregeneração celular, que isso pode descambar numa cura de uma gastrite, por exemplo, mas o que eu quero dizer é aquilo que se instalou vibracionalmente, se instalou por uma circunstância correspondente, uma imagem. Muitas vezes, num atendimento no consultório, a pessoa vem destacando, né, um ponto do corpo, quando a gente adentra esse inconsciente biológico, a pessoa enxerga uma imagem, enxerga alguém. E eu falo, esse alguém estava dentro do teu estômago, morando aí há bastante tempo, pegando fogo, né? E quando ele gera esse estado de conciliação, de coerência, e com essa consciência que se colapsou, se cristalizou neste órgão, isso eu posso chamar do nome que eu quiser, porque o rótulo não interfere na essência, mas eu posso chamar isso de perdão, por exemplo. Vem um estado de paz, vem um estado de conciliação e vem uma cura, por exemplo. O que que é uma cura? Senão essa consciência que se instala em um novo nível, que se encarna, né? Essa consciência encarnada, né? Então, é isso, não há separação, não há ponto, não há. Então, quando eu começo a lidar dessa maneira, eu começo a me cuidar também de uma outra maneira, sobre um outro ponto de vista. Eu já não falo qualquer coisa, eu já não me permito imaginar qualquer coisa, eu já não blasfemo mais, por quê? Porque é medicinal. O verbo é medicina, o imaginar é medicina, então eu levo muito mais a sério isso. E eu sou chata pra caramba, eu tenho 3 crianças pequenas, e quando eles começam, eles nunca tomaram nenhuma alopatia. O Eliel tem 12, o Noah tem 10, a Caína tem 7. E nas intercorrências, né, das crianças que todos têm, a gente trabalha com, com o que eu trabalho, mas eu levo eles muito a essa consciência de saúde, eu levo muito eles a isso. O que está acontecendo na gargantinha, meu filho? O que está acontecendo nesse estômago, meu filho? O que tem aí? Eles até já sabem. Tem vezes que eles ficam pulos de raiva. Aí já vai a mamãe perguntar o que tem dentro da minha garganta, né? Aí eles entram na gargantinha, nem sei se é para me satisfazer, mas eles entram na gargantinha e falam: ah, tá bom, vamos lá, vamos ver o que tem na gargantinha. Mas, de alguma maneira, eles estão sendo estimulados a ter essa consciência de autopercepção e de automedicina. Você pode se restaurar. E sim, depende do nível que está ali de percepção, depende do que realmente é o contexto vibrante ali. Mas nós temos essa capacidade de psiconeuroplasticidade. Mas talvez precisamos levar isso realmente nessa literalidade. Corpo é mente, né? Obrigada. Obrigada eu, Andréia. Marcos e Júlia, por favor. Oi, boa noite, Catiuxa. Boa noite. É, a Júlia também, eu quero fazer, a Júlia também quer comentar. Então você falou da telepatia, falou que a Júlia usa muito a telepatia, sim, e eu acho que a convivência, e aí é a convivência, né? Convive bastante com ela que começa a ter essas percepções, né? Sim ou não? Sim. Com o Denis? Ah, com o Denis. Falou que com o Denis também usa bastante a telepatia. Dessa questão que você, né, do corpo e da mente, é, que a gente, outro dia estava pensando dessas questões já de ter comentado. É, são duas coisas assim que a gente, acho que a maior parte do tempo, que nem aqui, né, que a gente está trabalhando mais esse lado da reflexão, espiritualidade, mas
nas questões práticas, acho que quase 100% é material, né? Desde as questões fisiológicas, do comer, né? Café, almoço, pagar as contas, trabalhar e, e, e a gente quase a vida toda tá assim, né? Fica nessas questões de, né? E aí, aí não vou, são muitos pensamentos, mas eu vou tipo, resumir. Eu também, a minha mãe partiu em outubro, né? Então, nessas questões da mãe, que mais ou menos 2 anos ela partiu com 84 anos, mas uns 2 anos antes ela já sofreu uma queda, teve AVC, a questão mental. Eu vi a parte mental e apagando, assim, sabe? A parte da consciência, né? Aí quando a gente sentiu que quando ela apagou a consciência, não está mais presente, né? Tinha a questão física do corpo dela, e aí a gente sentiu que ela partiu. Aí ficou um bom tempo, mas às vezes via a consciência dela e falava nossos nomes. E aí ela partiu. Aí tem uma coisa de a gente está em luto, né? Entre luto e tal, mas tem uma presença, assim, não sei como é te explicar, assim, tem uma coisa, lembrança, tal, mas tem uma coisa espiritual, não sei, mas tem uma coisa presente, assim, a gente sente, né? De vez em quando vem que ajuda sonho. E esse é um ponto, né? Aí o outro ponto, de tudo isso a gente vive na maior parte, mas no material, tem a questão fisiológica, as questões que a gente tem que viver, sobreviver. Quando a gente parte, fica do outro lado, do lado do lado espírita, né? Do lado do espiritismo, do outro lado a gente não fica perdido sem essa parte da falta da matéria. Tipo assim, como é que fica a gente sem a matéria Uhum. lá do outro lado, sabe? A gente, né, batalha todo dia, acorda para trabalhar, para pagar as contas, a gente vive quase a vida toda assim, né? Agora estou pensando na aposentadoria. A Júlia tem que ter um equipamento de comunicação, né? Uma coisa matéria, que é um negócio importado, caríssimo, que a escola busca muito, que ela está no Instituto Federal, né? A escola tem apoiado muito da comunicação, que ela comunique com as pessoas e tal. E eles que estão botando pilha na gente também, né? Então a gente está indo correndo atrás e precisa desse equipamento que com o olhar ela consegue conversar, né? E vai ajudar muito. E precisa disso. Não, não dá. A telepatia vai até um ponto, né? Tipo, questões dessa vida material não dá. É isso, o comentário. Só uma reflexão. É um pensamento de boteco, assim. Obrigada, Mar. Em verdade, esse plano e essa dimensão da qual nós chamamos de plano espiritual, né, o que vai, aquelas consciências que aqui deixaram esse corpo dessa dimensão, tem matéria também, mas uma matéria numa outra frequência, né? Nós somos frequenciados, né? Então lá também tem vida, tem um contínuo de acordo com aquela frequência que ali se faz. Então, é interessante esse desdobramento, né? Tem uma fala muito rica de André Luiz, que ele fala assim: os átomos deste corpo já se rearranjam para formar o outro corpo. Então, é sempre o mesmo corpo. É, e é interessante isso. Então, esses átomos se rearranjam para vibrar também numa outra frequência que a gente chama de plano espiritual, mas lá também tem matéria, né? Lá também tem um contínuo, porque são dimensões intercaladas e frequências intercaladas da vida, né? Por isso que a gente fala a vida continua, continua, em frequências diversas, né? Mas ela continua.
E é importante, e é interessante essa questão da espiritualidade no corpo, pegando esse gancho do Marcos, porque se nós somos atômicos e o átomo é imortal, quanto mais trabalharmos no corpo, melhor nosso desdobramento, entendem? Se os átomos deste corpo formam outros corpos, porque nosso mundo atômico é imortal, quanto mais eu espiritualizo, quanto mais eu sublimo aquilo que aqui se faz denso, material, é, ao meu desdobramento, ao meu estar em outra dimensão, também se faz de uma maneira mais leve, mais suave, mais sublime. É interessante isso. Então, quanto mais eu trabalho aqui, mais eu trabalho essas coexistências. A gente não deixa de existir em lugar nenhum. A gente não deixa de existir nas dimensões. A gente coexiste. A gente passa a vibrar diferente, né? Então, o que que é a morte? Se não é se desdobrar-se e vibrar numa outra dimensão da vida, revestido, sim, de um corpo, mas um corpo coerente com aquela dimensão, né? Frequenciado àquela dimensão. Então, e qual é essa dimensão? Depende da consciência que habita esse corpo, né? E é lindo, por isso que é tão importante quando há um desdobramento, um desencarne, né, um falecimento, fazemos o que foi feito aqui. Essa vibração é, é um estado de transcendência para quem se desdobrou. Tem algo muito simples que eu falo para as mãezinhas que me procuram, quando, né, me trazem essa dor do filho, né, que partiu. Eu falo para elas assim, tem algo muito simples que eu faço, né? Já passei por isso e tem algo muito simples que eu faço. Eu só enxergo esse ser, essa consciência que se vestiu de filho numa imensidão de luz. Parece utópico demais, parece simples demais, mas essa luz, ela é a medicina necessária que ele vai utilizar como um alimento. Aonde ele estiver, ele vai estar revestido dessa imantação. Para que possamos ver aqueles que partiram nessa imensidão de luz, porque é só o que eles precisam, né? Para se reconstruir, se autoconstituir e se perceber em outra dimensão com leveza, né? O nosso pesar, apesar de nosso pesar fazer parte da nossa constituição humana, mas é muito mais eficaz enxergarmos essa luz para quem foi, que vai servir de alimento para eles, aonde eles estiverem, né? E alimento efetivo mesmo, viu? Para que eles utilizem na vestimenta perispiritual deles, naquela dimensão. Eu acho que o nosso tempo já foi bastante aí, né, Renato? Como que tá aí? Ainda temos 35 minutos. Olha, nossa, então aqui eu posso falar bastante. Vocês são bem dispostos e disponíveis, eu agradeço a paciência. É, é interessante falarmos desse mundo atômico. Quando a gente fala de espiritualidade no corpo e quando a gente fala dos deuses atômicos, faz muito sentido, né? Essa fala de André Luiz da imortalidade atômica, que o corpo dessa dimensão já está constituindo as vestimentas das próximas encarnações, faz muito o que pensar, não faz não? Como eu estou gerindo os átomos de meu corpo? Estes átomos são geridos por qual consciência? É uma consciência que me eleva, que me autorregenera, que me sublima, ou é uma consciência que me deforma no sentido de autodestrutividade, de dor, de desespero, de desesperança? Porque tudo isso é uma interferência direta. Isso é vivo. A gente acredita que isso é o sutil, que isso é o invisível, mas isso é o que mais é palpável. A matéria, ela é visível em aparência, ela é palpável em aparência. Nós somos atravessados o dia inteiro por outras dimensões. Isso é mediunidade, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma natureza biológica. Nós somos o tempo todo influenciados
o tempo inteiro influenciados por múltiplas dimensões da vida, porque nós somos interbiológicos e isso vale para as dimensões sutis. É preciso que a gente tenha essa clareza, né? Ou, sei lá, que a gente possa trazer essa perspectiva e pensar a respeito. Quando de repente eu sinto uma ira, eu sinto raiva, eu sinto uma tristeza, o que está me atravessando? Que dimensão é essa que me atravessa de repente? E se eu tiver esse nível de percepção, esse nível de autocuidado ali, eu posso estar gerindo uma dor, eu posso estar gerando um estado de autocura, eu posso estar gerindo o meu terreno para que não venha uma doença futura. Tem um livro muito interessante que fala sobre as aberturas temporais. E esse livro, Mude o Seu Futuro através das Aberturas Temporais, é um cientista e ele fala que antes de dormir é o nosso portal maior. E quando nós estamos conscientes do adormecer e estamos sendo alimentados por uma oração, eu até passei aqui antes falando, passei rápido porque tem muita coisa, mas eu coloquei sobre espiritualidade biológica, né, que é um estado orante. Eu não sei se está aqui. Acho que está aqui, um estado orante, né? Que as células, quando a gente passa a sentir este estado orante, este estado ativo, oração não é passivo, tá? Oração é um estado ativo, é muito interessante isso, porque a oração ativa partes do cérebro, que é o lobo pré-frontal, que é a parte mais ativa do nosso mundo construtivo. Então, quando a gente ora, a gente está gerando um novo estado biológico, e a gente está, muitas vezes, conciliando existências que poderiam descambar numa doença nessa dimensão. Nós estamos conciliando aí os nossos de outras dimensões, entrando em um estado de pacificação, de conciliação. Isso pode acontecer durante o sonho, isso pode acontecer antes de dormir, isso pode acontecer no momento de prece, no momento de oração, em que eu adentro ao meu templo, ali eu oro. Olha quanta coisa acontece ao mesmo tempo para nós, né? Olha quanto poder existe em nós e nós estamos esquecidos dessa tecnologia tão profunda. Se tiver mais alguém para falar, pode falar, tá? Porque eu não vejo aqui a mãozinha, não sei se é porque eu fechei aqui Não, o... eu vou te avisando. Tá bom, Eu obrigada. vou aproveitar que você deu essa deixa e vou fazer uma colocação. É, eu acompanho bastante as suas publicações, da Escola Ser em Comum, e eu estou acompanhando, essa conversa grandiosa desde a fala do Denis, da Andréia, e eu vejo que, assim, nós não estamos numa faixa da sociedade muito pequena, porque eu acho que quem tem toda essa consciência, essa condição de entender o que vocês estão trazendo, é uma faixa da população muito, muito pequena, que eu vejo aí na sociedade as pessoas ainda muito distantes dessa consciência corpórea, consciência mental, consciência espiritual, enfim. Se não cabe a nós chegarmos nessas pessoas, né, a quem cabe, na sua opinião? Como chegar? Porque tem gente que está muito distante disso, né? Nós somos privilegiados de poder conversar um tema tão elevado assim, mas quando a gente vai para a rua, né, quando a gente vê a sociedade como um todo, eu sinto que assim o nosso nível evolutivo ainda tem uma jornada enorme para ser percorrida, né? Como chegar nessas pessoas que estão distantes? Você acha que é a religião que tem esse papel? O que você pensa sobre isso, Catice? Eu penso que nós somos a religião. Quando falamos sobre a tempo de ser templo, há pouco tempo isso geraria uma fogueira, né? Uhum.
Nós somos a encarnação do divino. Cabe a nós, sim. Mas talvez o bradar, o falar, seja um princípio ressonante. Quanto mais eu alcanço em mim este estado profundo de consciência, eu ressoo isso no invisível. Existe uma cura por ressonância que talvez seja a única, real e verdadeira. Eu gero um campo, eu gero uma onda, e isso não tem a ver com quantidade, isso tem a ver com qualidade. O que nós estamos hoje aqui tratando é de um nível, na Cabala se fala nível sódio, é um nível muito profundo. E todos que estamos aqui estamos ressonantes. E se cada um aqui nessa ressonância multiplica esse estado de consciência, quantos estamos atingindo? Então, hoje, o principal é o qualitativo. Nós estamos numa era de um ponto de profunda escuridão da alma. Nós estamos ainda guerreando. É Sim, lamentável. Mas e isso, eu sou muito otimista. Eu sinto que não precisa ser feito, não precisa de um esforço. Krishnamurti, ele tem uma frase que eu gosto muito de Krishnamurti, e ele fala assim, aonde há um esforço, há um não. E é lindo isso, né, nesse profundo, porque aonde eu estou me esforçando e está pesado. Aí tem uma frase da consciência crística linda, né? Comigo o jugo é leve, o fardo é suave. Então, pera lá, a quem eu sirvo, né? Quando eu estou neste estado orante, eu já estou criando uma onda ressonante, significativa, qualitativa, que vai se multiplicar. Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, eu sinto que esses trabalhos, estes pontos de luz, isso que nós estamos fazendo como beija-flor, né? No nosso biquinho, é incrível. Ele envolve uma qualidade consciencial, e essa qualidade é a única e real necessidade. Essa gota, esse néctar, atinge milhares de consciências, porque nós não estamos falando do mundo visível, que a população mais necessitada é do mundo invisível. Existem furnas, existem abismos, existem infernos, existem umbrais, do qual nós ainda estamos vibrando. Nossos fractais estão ali. Então, quando eu gero um estado de espiritualidade no corpo, eu estou gerando um estado de autorresgate dos meus umbrais, dos meus infernos. Certa vez, num trabalho espiritual, chegou alguém e falou assim: você é guardiã? Eu falei: sou guardiã dos infernos, porque é lá que precisa de gente para trabalhar. Os meus infernos, os meus umbrais, os meus abismos. Levar luz aonde ainda vibra a escuridão é o único trabalho. Isso só se faz com autoconhecimento. Isso só se faz com uma devoção ao templo que somos. Isso só se faz com autorrespeito. Isso se faz no dia a dia, quando você está com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira, com teus filhos, quando você está numa relação sexual com sacralidade, com um toque sublime e sagrado, sem se violar ou violar alguém, nas interrelações. É esse o trabalho da espiritualidade. É estar encarnando a espiritualidade, no falar, no olhar, no sentir, no tocar, no vibrar. E quando nós aceitamos menos do que isso, nós nos tornamos, sim, estes pedintes e mendigos espirituais. E aqui, de maneira alguma, estou colocando quem quer que seja em um nível privilegiado. Não é isso. Mas aqui nós estamos falando de uma consciência que se sente divina. Enquanto nós nos sentimos miseráveis, atuaremos como miseráveis.
E retomar essa condição de sagrado é urgente para pararmos de violentar, de violar, de matar, de machucar, de competir. A espiritualidade encarnada, ela te leva a um estado cooperativo e colaborativo por natureza. Não há de quem tirar, a não ser de mim mesmo. Então, isso gera um raciocínio, um contra-raciocínio. O nosso raciocínio é falível. E um raciocínio falível gera um estado de dor, de fragmentação, de separatividade. Quando eu paro de olhar o outro como um ser separado de mim, eu sei que parece uma fala talvez aí pronta, mas não é. Quando eu olho para quem aqui está e sei que vocês são fractais de minha consciência, me felicito com isso. Porque aqui tem ouvidos de ouvir. Então, eu já estou me ouvindo mais e me vendo mais nas minhas reais necessidades, porque vocês estão aqui, ouvindo e vendo. E são fractais da minha consciência. Aqui estamos vibrando em muitas dimensões. Cada um aqui está vibrando numa dimensão. Cada um aqui está me ouvindo de uma dimensão. Está entendendo de um lugar. E isso é incrível. E sim, esse é o trabalho. E sim, ele depende de nós. Façamos nossa parte, sem quantificar, mas qualificando cada vez mais esse nível de consciência, nos aprofundando em nós mesmos, cuidando de nós, devolvendo a nós a condição de sagrados, não aceitando qualquer coisa como se fosse normal, ou qualquer fala, ou qualquer teoria, ou qualquer inserção. Quando nós nos colocamos numa condição sagrada, eu não aceito mais qualquer coisa como verdade. O meu filtro está mais coeso, mais coerente. Ô, Lúcia, Então, queridos, eu sinto que nós somos a religião, e aqui eu não desvaloro e nem desmereço as moradas da casa do Pai e as diversas religiões manifestadas na Terra, não tenho qualquer fala contrária, mas não são templos de pedra que vão gerar um novo nível de consciência. São templos de carne e espírito. Enquanto nós não nos sentirmos nessa condição de templos de carne e espírito, nós continuaremos esperando, aguardando um Salvador. Mas ele nunca deixou de ser em nós, Salvador. Possamos deixar o Salvador falar, protagonizar a história de um nível profundo da consciência. Que possamos irradiar isso em silêncio, talvez nem precise falar muito, mas possa se irradiar isso. E vai chegar a quem precisa, vai chegar na real necessidade e vai gerar multiplicação. Esse é o princípio da fé. Esse é pisar onde você não enxerga o caminho, é ver no escuro e continuar. Ainda que te digam, chega, para, você está falando ao vento, não pare, continue. Se algo maior palpita em teu coração, se algo maior saltita dentro de tua alma, fale do amor. Davidson, Gratidão, viu, Catiúcia? gratidão, eu, Renato. Oi, Catiúcia. Queria fazer uma pergunta para você. Você acredita que a humanidade algum dia chegará a um nível onde não haja mais guerras, nem qualquer violência de um ser contra outro? Será que demora muito isso? Eu acredito, Davidson, que a gente já tem isso. Nós só precisamos ver que temos. Quanto mais pessoas enxergarem que já é real essa realidade da nova Terra, mais palpável ela vai se tornar.
nós somos os olhos que colapsam em função de onda. Enquanto nós dermos audiência para a desgraça, ela tem lugar. Simples assim. Isso é ao mesmo tempo embaraçoso, né? Paradoxal, mas quando eu não gosto muito de ver, eu não assisto televisão, eu assisto lá com os meus filhos, filminho, desenhos e tal, né? Assisto com o meu esposo um filme ou outro, mas televisão aberta eu não gosto de ver feed de Instagram, não gosto. Por quê? Porque hoje existe uma grande audiência às inverdades e às ilusões do ser. Nós passamos a acreditar na desgraça. Só que a desgraça não tem imagem verdadeira, não tem vida real. Eu Sim. sinto que isso que você mencionou é a realidade, mas quais são os olhos que conseguem enxergar essa realidade? E se nós parássemos de imaginar as guerras, o que poderia acontecer? Se nós parássemos de enxergar a doença, o que poderia acontecer? Entende? Talvez a gente... Sabe essas pesquisas maravilhosas que falam assim, ó, durante tanto tempo as pessoas passaram a meditar na paz, né? Durante algumas horas e o nível de violência caiu drasticamente naquele lugar, né? Tem muitas pesquisas que envolvem a ciência e a espiritualidade que relatam isso, né? E trazem isso de uma maneira medida, né? Uma métrica. E é isso. Quanto mais nós nos tornarmos biologicamente orantes, a biologia orante, eu falo, né? Quanto mais nós orarmos no templo que somos e permitirmos essa oração ressoando nas nossas células, talvez isso se faça mais rápido aos nossos olhos que ainda descreem, né? Muitas vezes, eu coloco por mim, que às vezes gera esse estado de que é isso? Que caca é essa que a gente está fazendo ainda, né? Mas aí nos conclama ainda mais a esses bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa é uma Sim. chave de consciência muito, muito extraordinária. Então, que possamos ver isso, Davidson. Eu acredito que isso essa é a realidade verdadeira. Isso que você trouxe é a imagem verdadeira, é a realidade verdadeira, e que possamos acreditar nela, né? E essa nova terra vai ficar cada vez mais palpável porque ela já existe. Tá certo. Gratidão, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. E o Tadeu agora, Catius. Sim. Tadeu, por favor. Catiúcia, você respondendo a mensagem aí do Davidson, você me remeteu ao seguinte: tem uma música do Lulu Santos que fala que a humanidade ela evolui em passos de formiga e sem vontade. Então o processo é lento, mas ele está acontecendo. Aí tem mais uma mensagem também que diz o seguinte, que nós temos o livre-arbítrio, mas tem duas coisas que a gente não escolhe. A primeira delas é que nós somos imortais. Então, tipo assim, não, eu não quero viver eternamente, mas você vai viver. Isso é uma lei universal. E a segunda lei universal também que você não consegue fugir dela é que você vai evoluir, né? Então, tipo assim, algumas pessoas vai demorar menos, mas depende do quanto cabeça dura eu sou. Mas pode demorar mais tempo, mas a gente vai evoluir. Até as pedras evoluem, né? Tem essa teoria aí. Então, é que eu acredito muito. E tem um estudo de um norte-americano, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala que nós vivemos a época de maior paz de toda a humanidade. Então você diz assim, não, mas e a Rússia lá com a Ucrânia e a África, né? Os países que estão em guerra hoje, sim, mas em termos de conjunto, de totalidade, a gente vive a época de maior paz. É, então, tipo assim, um fato recente, quer dizer, recente para a história, né, do universo aí, que a gente pode citar é a Inquisição, né? Então, tipo assim, o que a igreja fez em nome de Deus? Então, era um período muito mais violento.
Outra coisa, a escravidão, né? O que a gente fazia com o ser humano, né? De comprá-lo como objeto, de ter o direito de torturá-lo, até de matá-lo, porque era um objeto. Então, só esse exemplo da Inquisição, das Cruzadas, dentro da própria religião, né, que é tão antagonista, e a história da escravatura, a gente vê que nós já evoluímos um pouco. Então, a mídia foca no oposto. E também tem um livro que chama Cérebro Trino, acho que é do Paul MacLean, se não me engano, que ele fala da evolução do nosso cérebro, né? Do réptil para o mamífero. Então, o réptil, ele só pensa nele. É o suprassumo do egoísmo, né? Ele não, ele bota o ovinho lá, o crocodilo, a tartaruga, ele não conhece nem os filhos. Aí depois a gente se tornou humano. O humano, o humano não, desculpa, o mamífero. Então, o mamífero ele já tem o instinto materno, né? O gato, o cachorro, ele protege o filhinho dele ali, ele busca comida para ele e tal. E agora nós estamos evoluindo para o que a gente chama de lobo dos anjos, que é o nosso lobo pré-frontal aqui, aonde está a compaixão, aonde está o sentimento de unidade, o nosso sentimento de interconexão, né, com todas as coisas, com outros universos. Então, tipo assim, esse processo ele está acontecendo. Então, se a gente medir o tamanho do nosso lobo pré-frontal com relação aos nossos tataravós, o nosso fisiologicamente ele está maior. Então, é um processo que está acontecendo. Então, a gente está, né, nesse processo de virar anjo, né? Então, não é no ritmo que a gente gostaria e também é sazonal esse processo, né? Então, não é uma espiral ascendente que a gente evolui sempre. De vez em quando a gente dá uma recaída, a gente tem nossas emoções, né? As nossas características humanas, as nossas tendências, né? Os pecados capitais aí que fala da Igreja Católica e a filosofia chama de vícios, né? Então, a gente tem que lutar contra isso, mas o processo tá acontecendo, ele está fluindo. Então, não no ritmo que a gente gostaria, né? Mas ele tá acontecendo. Eu creio muito nisso. E também assim uma mensagem só para finalizar, é uma árvore crescendo, você não percebe e ela não faz nenhum ruído, né? Uma árvore crescendo, desde a sementinha até ela dar fruto. Agora, se você corta essa árvore, ela causa um estrondo enorme. Então, o bem, ele aparece menos nesse sentido, né? E o mal ele se sobressai. Então, por isso, né, que a gente busca isso. Aí, dentro da neurociência tem explicação por que que a gente é dessa forma, né? Dá mais atenção para o negativo para preservar a nossa vida, enfim, fez parte do nosso processo evolutivo aí. Mas eu acredito piamente que mais dia menos dia a gente chega a ser anjo. E a gente vai se encontrar tudo de novo lá, sendo anjo. Numa nova reunião lá, conduzida pelo Renato. Existe uma frase muito interessante do Greg Braden, que ele fala assim, o que nos diferencia dos anjos? Aí ele fala assim, os anjos têm certeza que são anjos, nós duvidamos. Isso faz toda a diferença. Pensei que Queridos, fossem as naves. eu rendo graças por este momento, por estes instantes. Eu sinto que é um tema que se desdobra, né, em muitas facetas, em muitas particularidades, é muito bom. Eu vou encerrando aqui, eu passei umas. é, essa frase do Deepak Chopra eu achei incrível. Somos seres espirituais que aprendemos a manufaturar formas físicas. Nós somos quem intervém, quem interfere na nossa biologia. Se nós não interferíssemos como interferimos na nossa biologia, nós não teríamos doenças. É muito interessante isso. Isso é um outro aspecto dessa dimensão em que nós somos copartícipes. Nós não somos observadores, nós somos partícipes. Isso nos coloca em um outro nível de responsabilidade em todos os estados da nossa consciência, especialmente biologicamente falando. Ok, eu sinto que aqui se faz o necessário, até para não ficar tão, acaba ficando maçante e denso, porque o assunto nos leva a estes lugares também do mental. Eu fico imensamente grata e eu gostaria só de encerrar enxergando
esse inconsciente biológico pulsando em luz, se nós pudermos juntos só visualizar esse pulso, esse sangue que percorre esse órgão espiritual radioso, radiante, que percorre e banha todos os nossos órgãos, nossas células, que possamos enxergar nosso sangue com uma luz vibrante, transcendente, sublime, como o próprio Cristo que caminha por nosso corpo, e que possamos fazer disso uma medicina, e que possamos fazer disso um princípio espiritual encarnado, pois somos partícipes de nossa biologia, e os nossos bons olhos é a maior medicina já conhecida e contemplada pelo ser humano. Que possamos ter bons olhos, que possamos visualizar aquilo que realmente vive e existe no mais sublime do nosso ser. E é isso. Muito obrigada, queridos. Muita paz, muito amor em nossos corações e gratidão por essa linda noite. Meire Akemi, você está por aqui? Vou pedir para a Meire fazer o agradecimento a você, porque afinal de contas foi a Meire que, quando você veio pela primeira vez, indicou o seu nome para nós. Eu só não sei se ela ainda está. Ela está aqui na sala, estou vendo ela aqui, mas não sei se ela está em condições de abrir a janelinha. É, enquanto a Meire não nos ouve, Catiúcia, eu vou te lembrar que amanhã eu vou colocar você como administradora do grupo para que você possa compartilhar os teus cursos, os teus eventos, o teu trabalho com todos, tá? Então, a quinta-feira é um dia que a gente está destinando tanto para você quanto para o Davidson. Vocês fiquem à vontade para compartilhar toda essa jornada de vocês, tá? Meire, por favor, fazendo um agradecimento para a Catiúcia. É sempre um prazer, né, Catiúcia, receber seus ensinamentos, sua inspiração, porque a verdade é essa, eu me sinto inspirada, assim, com a sua maneira de trazer para todos nós. Com muita gratidão que, em nome do Instituto Mais Atitude e da Egrégora Gratitude, agradecemos e já esperamos que em breve você retorne para compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada por tua confiança, teu carinho. Gratidão. Catiúcia, você escreveu um livro ou não? Sim, nós temos 3 livros escritos em coautoria. O primeiro é Tecendo a Vida, o segundo é Tecendo a Vida nas Organizações, que fala sobre a empresa viva, e o terceiro é Tecendo a Vida para a Nossa Criança, que é a história do Kalel, e é em coautoria com a Letícia Bassim, que é da psicogenealogia, que é minha irmã de alma, minha sócia querida. E esses livros foram todos escritos por essas consciências que trabalham esse olhar da integralidade do ser, da ciência, da espiritualidade. Não São deixe de livros maravilhosos. compartilhar isso também com o grupo. Tá. Aliás, Uhum. tem alguns empresários aqui no grupo e eu tenho um e-book que a Catiúcia disponibilizou chamado Empresa Viva, né? E- Que é interessantíssimo, uma abordagem diferente, nova. Então, se ela me autorizar, ou se ela mesmo Claro. quiser fazer isso, compartilhar o Uhum. e-book, né, amanhã. Muitíssimo obrigado, viu, Catiúcia, pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, pela tua luz. Parabéns pela família, que está Obrigada. muito linda. E Uhum. agradecer a todos os amigos que estão conosco aqui, recebendo esse ser de luz que aceitou estar junto conosco nessa semana. Obrigado de coração, Catiúcia. Uma boa noite para todos. E Boa noite, boa amanhã também te noite. envio o link da gravação, tá? Tchau. Boa Boa noite, gente. noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Gratidão a todos. Gratidão. Obrigado, Boa noite. Catiuxa. Tchau. Boa noite, Boa noite, gratidão. Boa gratidão, noite. Catiuxa. Obrigada. Boa noite.